Bom dia, eu sou o Gabriel, essa é a Bruna, a Mari, a Bia, a Lívia, o Gustavo e a Isa. E eu vou começar falando um pouco a respeito da mobilidade e o deslocamento e articulação entre os bolsões. Então, dentro desse contexto, basicamente, a primeira coisa a se pensar foi a implementação de uma ciclovia, onde foi feito um estudo de viabilidade e vendo que, de acordo com as demandas dentro da área, o processo de deslocamento se torna um pouco complicado devido às distâncias para acesso em alguns pontos. Então, a ciclovia, além de uma maneira sustentável de se locomover, ela poderia vir a garantir futuramente algumas questões que poderiam contribuir para a preservação da biodiversidade local. E também é um meio mais relaxante, mais tranquilo de se locomover. A gente também fez um acesso aqui para as pessoas que estão na via não se limitarem apenas a esse ponto de entrada, ficarem reféns aqui desse ponto e conseguissem ter um melhor deslocamento dentro dessas áreas. A Bia ela vai continuar falando um pouco agora sobre o nosso projeto dos fretados dentro dessas áreas e agora eu passo a voz para ela. Então, a partir da apresentação da prefeitura, a gente compreende que o problema da mobilidade, ele gera uma dificuldade tanto de circulação dentro dos bolsões, como essa conexão com a parte central, que o Santiago falou. Então, ele explicou o processo da realização da ciclovia e a gente fez um levantamento também, um mapeamento, inclusive, dos pontos de ônibus existentes e das linhas que circulam, tanto intermunicipais quanto as municipais de Cubatão. Nessa relação entre o deslocamento do ônibus, uma das linhas intermunicipais que já faz um percurso grande fora de Cubatão, quando ela adentra o bolsão, ela circula todos os bolsões. Então esse percurso só nos bolsões já leva praticamente 1 hora. Então a gente compreendeu que se tivesse uma linha interna dos bolsões, os ônibus em si precisariam passar apenas em um ponto e já voltariam para a rodoviária. Então a nossa intenção é implantar fretados, micro-ônibus ou até ônibus, dependendo da demanda do local, que eles circulem e direcionem os passageiros a um ponto central e os ônibus municipais e intermunicipais passem apenas naqueles pontos. Assim, a demora entre um ônibus e outro e a circulação dos ônibus que passam pelos bolsões seriam reduzidas. Acredito que sobre mobilidade seja isso. Sobre mobilidade Porque os ônibus em si, eles têm um deslocamento muito grande, um dos intermunicipais, a expectativa, na verdade, né, o deslocamento em si tem mais de 3 horas e as tarifas também são mais altas, então a gente enxerga a questão dos ônibus em si como uma das maiores problemas de mobilidade. Todo esse estudo de mobilidade também, né, foi dos fretados e, enfim, foi pensando que, supondo que as pessoas que habitam nessa comunidade, elas têm uma necessidade de se locomover, se deslocar para o centro ou para outras regiões da cidade. Então isso facilitaria justamente com o tempo e talvez até as tarifas, como a Bia falou. Agora eu vou falar um pouco sobre os usos. Conforme os estudos realizados, notamos a necessidade de certas implementações. Começando pelo Bolsão 9, nós implementamos a UBS, aqui ao lado do parque, e também implementamos 2 pontos de ônibus novos para facilitar o acesso. Implementamos o mercado, revitalizamos essa quadra e criamos 3 parques. Esse aqui, o central, o maior, e mais 2 áreas de convivência, para melhorar a convivência local. Bom, já no Bolsão 8, nós fizemos a revitalização da Associação Cultural e também fizemos a revitalização da quadra da escola, pensando no bem-estar dos alunos, porque era uma área que estava em péssimas condições. E, além disso, implementamos também o apoio rodoviário para ônibus e fretados perto do acesso. E já no Bolsão 7, a gente implementou um mercado e uma farmácia para melhorar a infraestrutura do Bolsão. Então, na nossa maquete, a gente sinalizou a ciclovia em vermelho,
Os pontos em branco são os pontos de ônibus existentes, os azuis são os que a gente propôs mais próximos dos usos que a gente está criando, e cada cor significa uma setorização de uso que a gente está propondo. Como a Bruna já disse, durante a apresentação, no dia 7, nós de imediato sentimos a necessidade de trazer esse apelo cultural e de zelo para a população, para os moradores da região. Então, pensando nisso, nós propomos parques nessas áreas, que no Bolsão 9 apoiaria a escola, né, com parques infantis, também trazendo um apelo comercial e turístico. Nós propomos quiosques, que seriam utilizados a partir dos moradores, né, dos moradores. Aqui todo um caminho que envolvesse a ciclovia, então ela continuasse. Isso facilitaria também a implementação da nossa UBS. E esses são os equipamentos. Então nós pensamos em equipamentos comerciais e esportivos. E a mesma coisa seria replicada nesse outro parque, com a revitalização dessa quadra, que nós percebemos que já existia nessa região. E além disso, academias ao ar livre, parques infantis, e a mesma coisa dos quiosques e um centro de apoio com um centro cultural, um palco. E acho que acredito que seja isso. Além dessas áreas de convivências locais. Porque, como um todo, a gente compreende que essas áreas de lazer, além de promover um estilo de vida diferente, mais saudável e promover o esporte também, essas áreas são as que mais concentram a população, deixam as áreas próximas mais seguras por ter essa circulação de pessoas. E também a cultura traz esse zelo por essa paisagem que a gente localizou por conta dessa margem virada para o rio. Então tudo isso faz com que as pessoas também cuidem, preservem e utilizem tudo que a gente está propondo. Acho que é isso. Vai falar do vídeo? Não, eu ia falar que o vídeo que está passando é como a gente imagina essas áreas, esses ambientes, a relação das áreas de esporte, de ciclovia. O vídeo, as imagens, elas passam um pouco disso, das áreas que a gente desenvolveu durante o trabalho. Seria isso. É isso.